conseguir falar sentado. Quero agradecer muito o convite que foi dirigido. Sou um fã do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que acompanho longe. Fiquei surpreendido com a riqueza aqui da série que eu confesso não conhecia. Tenho, como disse o Rafael de Lala, dois parentes da minha esposa, João Davi Perneta e Emiliano Perneta, como fundadores do Instituto. Então, quero dizer que, dentre os convites que, vez ou outra, recebo para falar sobre justiça eleitoral, sobre qualquer outro tema do direito, esse aqui é, quem sabe, um dos que mais tenha me honrado, né? Sem dúvida nenhuma. Bem, eu quero, evidentemente que não vou falar sobre regras de direito eleitoral, que seria uma coisa muito maçante, mas eu quero aproveitar o ambiente e a fala do professor Ricardo, que é uma referência na área, para falar um pouco da formação histórica da justiça eleitoral no Brasil. No Brasil, essa frase do Nelson Rodrigues veio muito agora nessa crítica à Copa do Mundo, é muito impopular no Brasil, o Brasil é muito impopular no Brasil, e a gente também, por isso, tem muita dificuldade de reconhecer, professor Ricardo, que nós temos aqui no Brasil a melhor justiça eleitoral do mundo. É uma coisa difícil, né? O próprio Nelson Rodrigues também dizia, a gente não consegue admitir que somos melhores em nada, nem em custo e distância, ele dizia. E nós sim temos na justiça eleitoral um exemplo de manifestação da competência dos brasileiros e não só, como disse o professor Ricardo, esse processo eletrônico de apuração que mostrou-se eficiente, sobretudo no cotejo às eleições americanas, não exatamente na última, mas naquela do Al Gore contra Bush filho, em que a eleição da Flórida ficou lá em processo de recontagem durante semanas e foi decidida apenas pela Suprema Corte, o governador da Flórida, Jeb Bush. Mas nós nem sempre tivemos justiça eleitoral no Brasil. A justiça eleitoral é de 1930. A formação da justiça eleitoral no Brasil tem relação direta com o processo da Revolução de 30. Aqui no Paraná, Afonso Camargo resistia muito à formação da justiça eleitoral. Ele criticava, na Gazeta do Povo, a obsessão pela reforma eleitoral, inclusive pela criação da justiça eleitoral. Para ele não interessava a criação da justiça eleitoral. Como não interessava também, o Rafael de Lala me mostrou agora, não sabia, que tem um sobrinho, um filho do Pierre Machado, que foi interventor aqui no Paraná, o professor Ricardo certamente sabe disso, eu descobri agora, visitando a galeria. Mas a todos aqueles personagens da Primeira República não interessava a criação da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral foi criada para combater a fraude no processo eleitoral, e nós tínhamos tudo na Primeira República, menos eleições legítimas. A própria eleição de 1930, professor Ricardo, que lá no Rio Grande do Sul teve um espetacular comparecimento de 13%. No final da Primeira República cresceu a participação dos eleitores, mas não cresceu de forma natural, cresceu de forma artificial, porque o processo de alistamento era fraudado também, como foi fraudada a eleição de 1930. Getúlio, lá no Rio Grande do Sul, fez 299 mil votos. Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, fez 900 votos. 0,3 da votação do Getúlio, porque o Getúlio fraudou a eleição do Rio Grande do Sul, ele que depois criou a justiça eleitoral, como chega em seguida. Mas lá em São Paulo fraudaram, e lá também Júlio Prestes fez 99%, apoiado por Washington Luiz. Aqui no Paraná, Afonso Camargo apoiava, claro, Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou aqui, ganhou isso na Catarina, não por larga margem de votos. Fraudada a eleição, como foi fraudada a eleição de 30, como foram fraudadas todas as outras eleições da Primeira República, Getúlio Vargas não podia entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral como temos hoje, ação que pode ter sido utilizada ao lado das outras ações tipicamente eleitorais para caçar no Brasil 1.500 políticos nos últimos 15 anos. Getúlio não tinha a quem recorrer, porque nós tínhamos aqui no Brasil o processo de verificação de poderes, que temos até hoje lá nos Estados Unidos, como temos até hoje na Bélgica, na Itália. A judicialização, o controle jurisdicional do processo eleitoral é algo que não está em todos os países e nós não tínhamos aqui no Brasil. Aliás, o dispositivo do processo de verificação de poderes da Constituição brasileira é idêntico ao dispositivo da Constituição americana que nós copiamos aqui. Como aquele processo de verificação de poderes não funcionava, que no processo de verificação de poderes,
que é o regime alternativo a esse controle jurisdicional do processo eleitoral, a decisão sobre a rigidez do processo eleitoral se entrega ao Congresso. Então era o Congresso eleito majoritariamente na fraude, que dizia se o processo tinha sido limpo ou não, Pinheiro Machado, além de confirmar a fraude, ainda promovia a degola dos poucos que sobreviviam à fraude nas eleições. E houve degola, inclusive, em 30. Getúlio perdeu, e aqueles que apoiaram Getúlio foram vítimas do processo de degola no Congresso recém-formado naquela eleição fraudada de 1930. O que é que Getúlio fez? Getúlio chamou Assis Brasil e deu a ele a tarefa da criação do primeiro Código Eleitoral, que é de 1932, que foi responsável, aliás, por atribuir o direito de voto às mulheres. Assis Brasil, que tinha sido vítima de fraude eleitoral, patrocinada pelo próprio Getúlio lá no Rio Grande do Sul, numa das eleições de Borges de Medeiros. O Lira Neto conta isso na biografia de Getúlio de forma espetacular. Na outra biografia de Getúlio que eu tinha lido, do Boris Fausto, não tinha essa referência ao patrocínio do Getúlio, não só a fraude da sua própria eleição de governador, mas também como presidente de uma junta eleitoral lá no Rio Grande do Sul, uma das eleições de Borges de Medeiros. Getúlio, presidente da junta eleitoral, descobre que o vencedor tinha sido Assis Brasil e vai dar o resultado a Borges de Medeiros. Quando o Getúlio entra, Borges de Medeiros diz assim: vieram me dar a notícia da minha reeleição. Getúlio, constrangido, que a notícia era outra, desconversa, volta, frauda o resultado e entrega a eleição a Borges de Medeiros, derrotando Assis Brasil, que ele, depois da Revolução de 30, chama e entrega a atribuição de criar o Código Eleitoral e a Justiça Eleitoral aqui no Brasil. Para quê? Para exatamente entregar um órgão independente, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o controle da rigidez do processo, copiando na origem o que tinham feito os ingleses, que pela primeira vez na metade do século XIX, quem sabe não por acaso, mas primeiro-ministro de Israel, criaram lá o controle jurisdicional do processo eleitoral inglês, porque a Inglaterra tinha, à luz de quem analisava os processos eleitorais na Europa, o mais corrupto dos processos eleitorais. Então, foi lá, na metade de 1853, na Inglaterra, que pela primeira vez disseram o seguinte: olha, eventuais reclamações em relação às fraudes no processo eleitoral devem ser atribuídos não ao Congresso, que está comprometido muitas vezes, como aqui estava no Brasil, mas a um órgão independente, a Justiça Eleitoral. E aí vários países do mundo foram criando o controle jurisdicional do processo eleitoral. Muitas vezes alguns dizem, desavisados, que essa história de justiça eleitoral é coisa só de brasileiro. Não é verdade. Há muitas justiças eleitorais no mundo, e há controles jurisdicionais do processo eleitoral que não necessariamente estão entregues a uma justiça eleitoral especializada no Brasil, mas é melhor que seja assim. Há regimes mistos, como no México, mas em todos os lugares do mundo, a criação da justiça eleitoral esteve ligada à consolidação da democracia. Agora, recentemente, quando caiu Hosni Mubarak no Egito, uma das primeiras coisas que a junta militar fez foi criar uma comissão para instituir a justiça eleitoral lá no Egito, porque as eleições nesses regimes totalitários, professor Ricardo, existem. Na Coreia do Norte há eleição, em Cuba há eleição, no Iraque havia eleição, no Paraguai do Stroessner havia eleição, só que eram eleições fraudadas. Quando caiu o Stroessner, no final da década de 80, no começo da década de 90, na sucessão pelo Andrés Rodrigues, criaram o controle jurisdicional no Paraguai, exatamente por conta do histórico das fraudes eleitorais durante o regime do Stroessner. Quando caiu o governo Salinas, no México, também criaram o controle jurisdicional do processo eleitoral para garantir uma eleição limpa que não havia nos 70 anos de poder do Partido Revolucionário Institucional. Aliás, um nome paradoxal, revolucionário e institucional ao mesmo tempo, que agora volta ao poder. Mas o fato é que a criação da justiça eleitoral no México, como no Egito, como no Paraguai, como na Inglaterra na metade do século XIX, como no Brasil na década de 30, tem como motivo, primeiro, tem como lógica fundante a garantia da rigidez do processo democrático. E não foi diferente aqui no Brasil, não foi diferente aqui no Paraná. Ottoni Maciel, na oposição a Afonso Camargo, queria a criação da justiça eleitoral, e o Afonso Camargo criticava a sua obsessão pela reforma. Muitos, e agora, sei que tem pouco tempo, o tema é instigante,
né? Mas muitos dizem assim, mas que história é essa da justiça eleitoral ser instrumento de legitimação da democracia? Se pode um juiz, de forma isolada, cassar o mandato de um governador, como foram cassados no mandato passado 3 mandatos de governadores: Tocantins, Paraíba, Cássio Cunha Lima, Maranhão, Jackson Wagner. Eu digo, nada mais legítimo no exercício do papel da justiça eleitoral do que a cassação de mandato. Quando a justiça eleitoral cassa o mandato, e eu explico essa racionalidade da cassação como o momento final da minha fala para acalmar o presidente, que angustiado deve estar com o fato de eu já ter extrapolado o tempo que me foi atribuído, mas eu acho importante dizer isso para explicar todas as vezes que alguém criticar a justiça eleitoral porque eventualmente viola a soberania popular quando cassa o mandato, que ela faz rigorosamente o contrário. Quando o juiz eleitoral cassa o mandato, havia um autor antigo de direito eleitoral chamado Fábio Ribeiro, que dizia que a função da justiça eleitoral era sempre garantir a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato. Quando há fraude nas eleições, o que acontece na prática é a violação dessa precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato. Aqui se fraudava a eleição, Rafael de Lala sabe muito bem, não porque tenha participado, mas porque é crítico disso. É testemunha crítica daquele processo. Mas se fraudava a eleição na apuração de votos. Na mesa apuradora, depois tinha um mapismo, né, em vários processos da apuração de votos. Se nós flagrássemos, à luz do funcionamento da justiça eleitoral, uma fraude, se determinava a recontagem. Se na recontagem se apurasse que de fato houve fraude, o que é que se fazia? Se anulava a eleição. A fraude eleitoral pode acontecer no processo de apuração, mas ela pode, e aliás, na maioria dos países que se admite a cassação de mandato pela justiça eleitoral, ela é sobretudo em função da fraude no processo de apuração. Portugal e Espanha, por exemplo, como está no livro do Rodolfo Viana Pereira, um mineiro que escreveu sobre direito eleitoral comparado. Aqui no Brasil nós apuramos a fraude, a justiça eleitoral apurava a fraude no processo de apuração, que agora ficou evidentemente sem nenhum sentido, porque a urna eletrônica é um processo absolutamente confiável, eu pelo menos acredito nisso. O Sebastião sabe que o Brizola criticava, mas criticava pela função histórica da fraude que quase sofreu no Proconsulta de 82, né? E é normal que quem perca tenha que atribuir algum culpado, e vez ou outra a urna eletrônica leva essa culpa. Aliás, o Paraná, professor Ricardo, tem o único caso de um sujeito que ganhou a eleição e reclamou de fraude, que foi o Requião, na eleição contra o Osmar. Ele ganhou a eleição por pouco, disse que houve fraude, que a vitória deveria ter sido por uma margem mais expressiva. Mas normalmente quem reclama da urna eletrônica é o perdedor. Eu acho que é um processo rígido, absolutamente isento de qualquer complicação. Mas assim, para terminar, nós começamos a apurar não apenas a fraude no processo de votação, mas a fraude no processo de conformação da vontade do eleitor. Por exemplo, na captação de lista de sufrágio. Se eu fraudo a apuração, eu quebro a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato. Mas eu posso fraudar antes do eleitor chegar na urna, comprando o seu voto. Tem 1.500, desses 1.500, 1.000 cassados por compra de votos. Comprar votos nada mais é do que subverter a vontade do eleitor antes do depósito do voto. Portanto, antes do processo de apuração. E o Brasil reconheceu, portanto, que toda vez que caça um mandato, na verdade ele não caça para punir, vereador, caça para restabelecer a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato, que foi quebrado por essa fraude que antes era na apuração e depois passou a ser na conformação da vontade do eleitor na Primeira República, naquele voto de curral, no voto dominado pelo coronel, e depois nessas práticas sofisticadas de cooptação que a Justiça Eleitoral tem combatido em homenagem à rigidez do processo eleitoral. Portanto, a Justiça Eleitoral tem essa ligação muito clara com o processo de formação da democracia brasileira, a exemplo de todos os países do mundo, e quando caça o mandato, não faz mais do que cumprir o papel que lhe deu Assis Brasil, que foi uma das grandes vítimas da fraude eleitoral, neste caso patrocinado por Getúlio, que paradoxalmente o convidou para criar essa nova página da democracia brasileira. Muito obrigado.
sábado, Fernando, só dia 19, é a nossa festa, dia 1 da tarde.